Bom dia, potências infinitas! Tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um estudo diário nosso aí, né, gente? Hoje, 19 de julho, o tempo tá voando, né? Em pensar que eu comecei esses preceitos aqui em dezembro, meados de dezembro também, e nós estamos aí já em julho, todos os dias aqui, às 6 horas da manhã. Eu, a princípio, peguei achando que isso daqui era um preceito aí, né? Mas, na verdade, isso daqui acaba sendo um estudo pra gente começar o nosso dia bem e estar desenvolvendo cada vez mais aí a nossa autoestima, né? O nosso lado pessoal aí, né? O desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento espiritual, porque os dois caminham juntos, né? Então, quando a gente tá bem aí no nosso lado pessoal, nosso lado familiar, nosso lado profissional, tudo isso, gente, né? O desenvolvimento pessoal, ele é aqui fenomênico, ele é a matéria, né? Pra gente conviver bem com o outro, que a gente se desenvolver aí nos estudos aqui fenomênicos, né? Vamos dizer assim, né? Um curso que a gente faz, né? Um estudo aí de faculdade, né? Um MBA e por aí vai, né? E o espiritual traz aquela força pra gente. Então, quando a gente se afasta e lembra do preceito, né, do dia de abrir a porta aí, né? Deus tá batendo a porta. Quando a gente sai desse lado espiritual, a gente tá fechando a porta para se desenvolver ainda mais. Porque quando a gente cria com Deus, cria com a espiritualidade, lembra, nós somos uma colmeia. E dependendo da frequência, da sintonia, da vibração desse corpo, desse pensamento, dessa colmeia, é o que vai chegar até você aí, as abelhinhas, vamos dizer assim, como Napoleão usou muito bem esta analogia aí, né? E hoje nós vamos começar sempre, como eu falo para vocês aqui, que também tudo aqui no canal é uma inspiração, mensagens de otimismo. Então vamos ver lá o que vai sair aqui para nós, né? Só a sabedoria pode dar ao homem uma resposta de paz. Seja, lembra que eu falei para vocês, né? Olha só como comecei o preceito falando aí do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento pessoal, você não adquire sabedoria, gente. Só com desenvolvimento espiritual, com a experiência, com a vivência, você adquire a sabedoria. Inclusive lá no livro do Napoleão Hill, quando ele fala lá do sexto sentido, não sei se vocês viram aqui, mas quando ele fala lá do sexto sentido, ele fala que as pessoas, a maior parte, né, desenvolve o sexto sentido a partir dos 45 anos ou 50 anos. Então, para você ver como a maturidade nos traz a sabedoria aí, porque você passa por várias situações. Mas não é o conhecimento em si, é a sua vivência junto com a espiritualidade, tá bom? Bom, sem mais, vamos lá para o nosso preceito do dia 19 de julho. E hoje, ao meio-dia, tem vídeo do Neville, está sensacional. Como sempre, né, gente? Eu falo pra vocês aqui que Neville, já falei pra você que a maioria dos gurus aí, os grandes coachings, tá? Que vai mais pro lado do espiritual, né? Do desenvolvimento espiritual, eles usaram Neville. E por que eu tô falando isso? Porque eu já fiz vários cursos deles e eu percebo pelas palavras que eles usam, pelos métodos, né, que eles usam. Então eles compilaram aí todo o conhecimento de Napoleão Hill, Neville Goddard, Joseph Murphy, Joe Dispenza, né, os mais atuais aí, mas tudo a base, gente, a base é Neville, né, que é o mais conhecido aí, vamos dizer, é o que ficou mais conhecido aí, vamos dizer, né, mas existem outros aí junto com o Neville,
tá? Então o Dr. Joseph Murphy, inclusive, estudou junto com o Abdullah na mesma época de Neville. Então os dois estão ali na mesma sintonia. Então olha que legal isso, né? Então quando você tem esse conhecimento, você percebe que é o mesmo conhecimento, é o mesmo ensinamento, mas às vezes eu uso palavras diferentes e os outros também usam palavras diferentes. E às vezes não dizem as suas fontes. Por isso que eu gosto muito de Bob Proctor, porque Bob Proctor, ele nunca escondeu que a base dele sempre foi o Napoleon Hill. E Napoleon Hill, eu já falei para vocês que tinha uma conexão aí enorme com a espiritualidade. Né? Por isso que ele se tornou aí um grande, nesse livro que nós estamos lendo aqui, nessa edição pelo menos, né? Vários grandes empresários da época, né? Que cresceram, que desenvolveram aí os Estados Unidos, elogiando esse homem maravilhoso que desenvolveu toda a filosofia aí do Pense e Enriqueça, né? Então vamos lá para o nosso livro aqui, para o nosso estudo diário, 19 de julho. O espírito domina a matéria. É natural que o espírito, uma manifestação de nível superior da vida, consiga dominar a matéria e o corpo carnal, que são manifestações de nível inferior. Quando o espírito se aloja no corpo carnal, este começa a se transformar de modo objetivo, além das transformações físicas normais da matéria. Se apenas deixarmos os alimentos acumulados, eles só sofrerão transformações de decomposição por putrefação. Mas quando o espírito se aloja num corpo material, este se transforma num corpo vital e começa a se mover. Na verdade, até mesmo no fenômeno aparentemente de putrefação, a matéria está sendo controlada pelos espíritos das bactérias e das larvas. Olha só que interessante, né? Então, por que ele está falando isso aqui, que o espírito transforma a matéria? Por quê, gente? Porque é o espiritual, conforme você pensa, como comecei falando no preceito, né? O espírito, nós somos luz. E dependendo dessa luz que a gente está emanando, né, ela pode estar mais fraca, pode estar lá se apagando, é o que você vai atrair para você. Então, por que o espírito é que muda a matéria? Porque é o espírito que está alojado. Quando você não está em conexão aí, com aquela conexão fraquinha pro lado espiritual, o que vai acontecer? Você vai envelhecendo cada vez mais, vai entristecendo e vai morrendo aos poucos. Então, quando uma pessoa tá com o seu lado espiritual avivado, vamos dizer assim, né? Em contato aí com o seu corpo, com os seus pensamentos, o que acontece? Você se transforma, você fica mais iluminada, você fica mais feliz, você fica mais alegre. Então, é assim que acontecem os milagres. Então, o espiritual é o quê? É o mental, é a mente, é o pensamento, é a sua conexão com Deus. E, na verdade, Deus está aí dentro de você. Lembra, o nosso preceito de junho foi o quê? O reino, o paraíso está dentro de você. E esse mês nós estamos estudando Deus, origem da vida. Então, o espiritual é tudo o que existe aqui. Se nós tirarmos o espiritual, se nós tirarmos a energia de tudo que existe, acabou o mundo. Então, quando eu falo para vocês, né, hoje é mais um dia abençoado, eu estou chamando a lei de Deus, né, a lei que é Deus, para estar à frente da minha vida, para guiar a minha vida, para mais um dia abençoado. Lembra do pendurar a toalha, né? Então, muitas analogias que eles usam aqui é para a gente poder assimilar e internalizar cada vez mais esses conhecimentos. Lembra que eu falo, a gente precisa saturar a nossa mente aqui, né? A nossa consciência com o quê? Com esses conhecimentos, com a fé, com a convicção, porque é isso que faz a nossa vida andar, é isso que faz a nossa vida deslanchar, é isso que faz a nossa vida
prosperar, progredir. Quando você não tem um lado espiritual junto aí com você, você vai murchando aos poucos, e quando você percebe, você já está numa situação que talvez, não que você não possa sair, mas será um pouco mais difícil, terá que ter mais esforço. No começo será um esforço sim, mas depois vai sendo leve para você, como hoje é para mim. Então quando a gente está fazendo, né, a gente terminou aquele exercício, meus olhos são os olhos de Deus, eu só vejo a mais perfeita ordem divina manifestada na minha vida, porque aos poucos o teu cérebro, lembra da autossugestão que Napoleão Hill fala também, né, que a gente precisa se sugestionar, né, se submeter aí à autossugestão de que nós somos magníficos, de que nós somos filhos de Deus, que nós temos capacidade infinita. É assim que a nossa mente vai acreditando, as nossas células, o nosso mental vai acreditando realmente, porque dentro de nós, gente, dentro do nosso subconsciente, do nosso coração aí, que é o nosso subconsciente, alguns estudiosos colocam isso, né, usam esta analogia, que o subconsciente é o nosso coração. Então, é onde a gente começa a sentir realmente que nós temos capacidade infinita, que se é possível para um, é possível para nós também, e não é porque ele merece mais do que você. Todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós merecemos prosperidade, todos nós merecemos alegria, abundância, amor. Todos nós merecemos vida, e vida em abundância. Então quando você está comendo aí também, né, é a mesma coisa. Quando você respira, lembra que eu falo daquele exercício, né? Tenta imaginar aí, toda vez que você fizer uma respiração, que você está inspirando a vida de Deus, soltando, né? E expirando a vida de Deus. O que isso significa? Significa que você inspira a vida de Deus dentro de você. E quando você expira a vida de Deus vai se manifestar aqui na mais perfeita ordem divina na sua vida. Então quando você eu estava lendo um livro e falando do alimento, que eu já estou fazendo isso e eu estou vendo muita diferença, né? Então às vezes eu sento para almoçar, não fico em posição de oração, mas eu paro um minutinho assim e agradeço a cada refeição, aquele prato de comida que está na minha frente. Gente, quando você começa a fazer isso, imaginar que tudo é dádiva de Deus, que tudo é presente de Deus, que tudo é bênção de Deus, você começa a deixar o Espírito se manifestar na sua vida. E as transformações começam a acontecer. Porque lembra que eu falo, né? Aqui qual que é o título? O Espírito domina a matéria. O pensamento domina a matéria. Não é o pensamento que vai seguir a matéria. É a matéria que vai seguir o pensamento. Então, conforme você pensa, muda a sua vida aqui. Então, os pensamentos precedem a manifestação. E não o contrário. Não é mudar o externo primeiro, para você mudar o pensamento. Quando você faz isso, ok, pode acontecer. Tudo pode acontecer. Só que não vai ser pleno. Não vai ser aquela alegria plena, aquela felicidade plena, aquela prosperidade plena na sua vida. Então, quando você começa a mudar a partir de dentro, então lembra das leis mentais, né? Da lei do hermetismo, e que é uma lei mental também. Conforme você pensa, muda a sua matéria, muda o seu ambiente familiar, muda o seu trabalho, muda a sua postura.
muda o seu falar, o seu semblante, e aí tudo em volta começa a mudar. Então é a partir dos seus pensamentos, o seu espiritual. Ele usa o espiritual aqui, mas a gente já sabe que o espírito é o quê? Mental, energia. É ele que domina a matéria e não o contrário. Quando você muda, quando você inverte essa equação, a tua vida vira um caos, porque é uma lei. Entende? Vamos ler mais uma vez aqui, né? O espírito domina a matéria. É natural que o espírito, uma manifestação de nível superior da vida, consiga dominar a matéria e o corpo carnal, que são manifestações de nível inferior. Quando o espírito se aloja no corpo carnal, este começa a se transformar de modo objetivo. Além das transformações físicas normais da matéria, se apenas deixarmos os alimentos acumulados, eles só sofrerão transformações de decomposição por putrefação. Mas quando o espírito se aloja num corpo material, este se transforma num corpo vital e começa a se mover. Na verdade, até mesmo no fenômeno aparentemente de putrefação, a matéria está sendo controlada pelos espíritos das bactérias e das larvas. Então, tudo é controlado pelo espiritual. Mas Deus foi tão maravilhoso com a nossa vida que Ele nos deu aí o livre arbítrio. Então, quando eu falo para vocês, né, Deus não vai, o lado espiritual não vai interferir na sua vida, mas Ele não vai interferir porque você tem o livre arbítrio. Mas conforme o tempo vai passando, você vai o quê? Murchando, vai acabando a sua felicidade, a sua luz, e você acaba aí numa depressão, numa doença, numa falta de emprego, e tua vida começa a se tornar um caos. Você tem o livre-arbítrio de decidir se o espiritual começa a transformar a sua vida ou se você vai continuar deixando a matéria tomar conta da sua vida. Tá bom? Então a escolha é sua. Lembra daquele preceito que é tudo maravilhoso aqui, né? Lembra daquele preceito que fala: Deus não obriga você nem fazer o mal e nem fazer o bem. Olha como nós temos o poder aí de decisão na nossa vida. Por isso que a decisão é tão importante e muda tudo na sua vida também, tá bom? Isso já é um estudo, já é provado, tá? Já é provado que a decisão, tanto naquele livro da Seichonoye que eu li, do Napoleão Hill, e ainda tem um outro livro que fala também da decisão. Olha como é importante, né? A indecisão, que fala também que são os fantasmas do medo, né? Um dos fantasmas aí do medo, indecisão, dúvida, se transforma em medo. Que vocês tenham mais um dia abençoado, na mais perfeita ordem divina na sua vida, na minha vida, na nossa vida, né? Vou deixar o link aqui daquela coletânea maravilhosa de Neville, como eu falo para você, expande ainda mais a nossa consciência, né? Então, o nome já fala, né? O despertar da consciência. Então, desperta aí ainda mais o nosso lado espiritual e o nosso poder diante aqui da matéria, porque nós somos seres eternos, nós somos seres espirituais, mas a gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé nisso, porque se a gente não tiver, a gente deixa a matéria nos dominar, tá bom? Então o link vai estar aqui embaixo e vocês vão receber de 3 formas: digital, você pode ler aí no seu celular a qualquer momento; audiobook, você pode escutar estando aí fazendo uma atividade física, né? Fazendo caminhada, limpando a casa, como eu faço aqui. E também você vai receber o físico aí na sua casa,
tá bom? Potências infinitas. E ainda por cima mais um bônus maravilhoso com 3 palestras de Neville que são sensacionais. Ainda mais para abrir a sua consciência, né? Expandir ainda mais a sua consciência para o lado espiritual, tá bom? Fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito, acredite que você é filho de Deus e nasceu magnífico, você é divino, espiritual e você pode dominar todinha a sua vida aí que está manifestada. Já falei, não olhe para o que está manifestado na sua vida, rejeite, negue, use. Meus olhos são os olhos de Deus e veem somente a mais perfeita ordem divina manifestada na minha vida. Até amanhã com mais um preceito do dia 20 de julho. Eu aguardo vocês aqui. Até lá.